A maioria das pessoas passa anos tentando mudar de vida, sem perceber que continua praticando os mesmos pensamentos, as mesmas emoções e os mesmos comportamentos todos os dias. E talvez seja exatamente por isso tanta gente sente que a vida nunca muda de verdade, porque existe algo acontecendo dentro da mente humana, um piloto automático, invisível que começa a controlar reações, preocupações, impulsos e até a forma como alguém enxerga a própria vida. E o mais assustador sobre isso é que, depois de muito tempo, isso começa a parecer normal. Você já teve a sensação de estar apenas sobrevivendo os dias, em vez de realmente viver? Você já percebeu como algumas reações começam a acontecer tão rápido que parecem automáticas? Uma situação pequena muda completamente o humor do dia. Uma preocupação ocupa a mente por horas. Uma frustração simples já é suficiente para roubar paz, foco e energia. E o mais assustador é que, depois de muito tempo, a pessoa começa a acreditar que isso é apenas o jeito dela. Muitas pessoas vivem assim, acordam, pegam o celular logo pela manhã, pensam nos problemas antes mesmo do café. Reagem automaticamente ao trânsito, às notícias, às preocupações, às pessoas. E quando o dia termina, a mente continua acelerada, pensando demais, revivendo situações, criando preocupações sobre coisas que nem aconteceram ainda. E o mais curioso é que grande parte disso acontece sem consciência. A pessoa não escolhe conscientemente ficar irritada, se preocupar o tempo inteiro, ou imaginar o pior cenário para tudo. Ela apenas reage, automaticamente, como se existisse uma programação invisível controlando boa parte da vida emocional. E talvez esteja exatamente aqui uma das maiores prisões da mente humana, porque depois de muitos anos repetindo os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, as mesmas reações, o cérebro começa a considerar tudo isso como normal. Como se a ansiedade fosse personalidade. Como se viver cansado emocionalmente fosse apenas parte da vida adulta. E é exatamente aqui que muita gente começa a perceber uma coisa importante. Mente humana aprende através da repetição. Tudo aquilo que é repetido emocionalmente todos os dias vai criando caminhos automáticos dentro do cérebro. A reclamação repetida, o excesso de preocupação, a irritação constante, a comparação silenciosa, o hábito de pensar negativo sem perceber. E aos poucos, isso deixa de ser apenas comportamento. Começa a moldar a forma como alguém sente a própria vida. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem que estão vivendo em círculos, porque tentam mudar os resultados externos, mas continuam alimentando internamente os mesmos padrões emocionais todos os dias. E o mais perigoso sobre isso é que a maioria nunca para observar a própria mente, porque quando algo é repetido muitas vezes, deixa de ser percebido. E é exatamente isso que você vai começar a entender daqui para frente, porque algumas pequenas atitudes emocionais, aparentemente insignificantes, podem estar moldando toda a direção da sua vida. E talvez o mais profundo sobre tudo isso é que a maioria das pessoas passou a vida inteira aprendendo a trabalhar, a sobreviver, a agradar os outros, a resolver problemas, mas nunca aprendeu a observar a própria mente. Ninguém ensinou como perceber os próprios pensamentos, como identificar padrões emocionais, como observar impulsos antes de reagir. E então a vida vai sendo construída inconscientemente. A pessoa acredita que está apenas vivendo normalmente, quando, na verdade, está repetindo estados emocionais todos os dias sem perceber. A preocupação constante, sensação de que alguma coisa vai dar errado, a necessidade de controlar tudo, a irritação automática com pequenas situações. E depois de muitos anos, a mente começa a considerar tudo isso como natural. Foi exatamente isso que Napoleon Hill percebeu ao estudar comportamento humano durante décadas. A maioria das pessoas não perde a própria paz de uma vez, ela perde aos poucos, através de pequenos padrões emocionais repetidos diariamente. E o mais perigoso sobre isso é que quando a mente não é observada conscientemente, ela começa a funcionar como um programa automático. Uma crítica muda completamente o estado emocional. Um problema pequeno domina o dia inteiro. Uma preocupação imaginária rouba energia mental por horas. E quanto mais isso se repete, mais o cérebro fortalece esses caminhos emocionais. Hoje, a neurociência chama isso de neuroplasticidade. O cérebro literalmente se
adaptar aquilo que é repetido constantemente. Mas você não precisa entender termos técnicos para perceber isso acontecendo na prática. Basta observar a própria vida. Observe quantas vezes o mesmo tipo de pensamento aparece. A mesma preocupação retorna. A mesma reação se repete. E é exatamente aqui que muita gente começa a perceber uma coisa desconfortável. Grande parte do sofrimento emocional humano não vem apenas do que acontece na vida. Vem também dos padrões mentais que continuam sendo alimentados todos os dias. E pode ser que seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem que estão emocionalmente cansadas. Mesmo quando aparentemente não aconteceu nada demais. Porque a mente nunca para. Ela continua repetindo medos, preocupações, tensões, cenários negativos, quase o tempo inteiro. E se a mente humana aprende através da repetição, a pergunta começa a mudar completamente. Que tipo de vida alguém constrói? Quando passa anos repetindo os mesmos estados emocionais diariamente? E talvez seja exatamente aqui que a maioria das pessoas nunca percebeu algo importante. A vida não é construída apenas pelas grandes decisões, ela também é construída silenciosamente, pelas pequenas atitudes emocionais que são repetidas todos os dias. E o mais assustador sobre isso é que muitos desses comportamentos já se tornaram automáticos. A pessoa acordar e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Começa o dia consumindo ansiedade, comparação, preocupação, barulho mental. Pequenas frustrações acontecem, que o humor muda completamente, algo dá errado. E a mente imediatamente imagina o pior cenário. Uma crítica acontece. E aquilo fica sendo revivido mentalmente por horas. E aos poucos, essas pequenas reações emocionais vão moldando a forma como alguém sente a própria vida. Porque o cérebro humano aprende por repetição emocional. Tudo aquilo que alguém pratica diariamente começa lentamente a se fortalecer dentro da mente. E talvez esteja exatamente aqui uma das maiores armadilhas da vida moderna. Muita gente acredita que pensamentos e emoções não têm tanto impacto assim, porque parecem invisíveis. Mas pensamentos repetidos mudam estados emocionais. Estados emocionais repetidos mudam comportamentos. E comportamentos repetidos acabam moldando identidade, decisões, relações e direção de vida. E o mais curioso é que quase tudo isso acontece silenciosamente. Ninguém percebe no momento exato em que começa a se tornar uma pessoa mais ansiosa, mais irritada, mais negativa ou emocionalmente cansada. Isso vai acontecendo aos poucos, através de pequenas repetições diárias que parecem inofensivas no começo. E talvez seja exatamente por isso que Napoleon Hill falava tanto sobre disciplina mental e atitude mental positiva, porque uma mente sem direção consciente acaba sendo conduzida automaticamente pelos impulsos, pelas emoções do momento, pelos medos e pelas circunstâncias externas. E quando alguém finalmente começa a perceber isso, a transformação deixa de parecer algo distante, porque a pessoa entende que mudar de vida talvez não comece em grandes acontecimentos. Pode começar em pequenas mudanças emocionais praticadas todos os dias. E é exatamente aqui que muita gente começa a perceber uma coisa desconfortável. A maioria aprendeu a trabalhar, a resolver problemas, a agradar os outros, a correr atrás de resultado, mas nunca percebeu o quanto pequenos padrões emocionais estavam moldando silenciosamente a própria vida. Porque com o tempo, a mente começa a transformar repetição em identidade. Uma pessoa reclama tanto que passa a acreditar que nasceu negativa. Pensa no pior cenário tantas vezes, que começa a chamar isso de realismo, vive em estado constante de preocupação, e depois acredita que esse é apenas o jeito dela. E o mais perigoso sobre isso é que muitos comportamentos emocionais começam silenciosamente como hábito, mas terminam influenciando a autoestima, as relações, as decisões e até a forma como alguém enxerga o próprio futuro. Porque aquilo que a mente pratica diariamente começa lentamente a parecer verdade. E foi exatamente isso que Napoleon Hill percebeu ao estudar comportamento humano durante tantos anos. A mente precisa ser treinada conscientemente, porque quando a mente funciona apenas no impulso, as emoções começam a assumir o controle da vida. E talvez uma das partes mais fortes desse processo seja justamente quando alguém começa a perceber isso no dia a dia. Percebe o quanto pequenas reclamações já estavam dominando o humor sem necessidade. Percebe como certas preocupações consumiam energia mental por horas. Percebe
O impulso constante de imaginar o pior cenário antes, mesmo das coisas acontecerem. Percebe? O hábito silencioso de alimentar tensão emocional, mesmo quando aparentemente estava tudo bem. E o mais estranho sobre tudo isso é descobrir que muitos desses comportamentos acontecem sem consciência nenhuma. Como se a mente estivesse repetindo caminhos antigos o tempo inteiro. E talvez seja exatamente aqui que começa uma das mudanças mais importantes da vida humana. Não no momento em que alguém tenta mudar tudo de uma vez, mas no instante em que finalmente começa a se observar, a trazer os padrões para a consciência. Porque quando existe observação, começa a existir escolha. E só conseguimos mudar algo de verdade quando conseguimos enxergar aquilo com clareza primeiro. Porque enquanto um padrão continua inconsciente, ele continua comandando pensamentos, emoções, reações e decisões. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem dificuldade em mudar certos comportamentos. Não porque sejam fracas, mas porque muitas vezes nem perceberam ainda o quanto determinados padrões emocionais já estão enraizados dentro da própria mente. A reclamação automática, o excesso de preocupação, a necessidade de controlar tudo, o hábito de imaginar sempre o pior cenário. Tudo. E isso vai sendo repetido tantas vezes que começa a parecer normal. E é exatamente aqui que a escrita pode se tornar uma ferramenta tão poderosa de consciência. Porque quando alguém escreve sobre aquilo que sente, os pensamentos deixam de ficar apenas girando automaticamente dentro da mente e começam a ganhar forma, clareza e percepção. E o mais interessante sobre isso é que a própria neurociência já mostra que a escrita ativa diferentes áreas do cérebro ao mesmo tempo. Quando alguém escreve conscientemente sobre emoções, pensamentos e padrões, novas conexões neurais começam a ser estimuladas. Como se a mente finalmente saísse do modo automático e começasse a reorganizar internamente aquilo que antes era apenas repetição emocional inconsciente. É como transformar algo invisível em algo que finalmente pode ser observado, compreendido e trabalhado com mais clareza. E foi exatamente pensando nisso que eu criei o Diário Terapia Cura em Mim, não como um simples caderno de anotações, mas como um espaço de autoobservação emocional, um lugar para organizar pensamentos, perceber padrões e desenvolver mais consciência sobre aquilo que está sendo alimentado dentro da mente todos os dias. Porque às vezes, a transformação não começa quando alguém encontra todas as respostas. Ela começa quando finalmente cria coragem de olhar para si mesmo com mais consciência. E esse pequeno espaço entre o que acontece e a reação automática pode mudar completamente a direção de uma vida inteira. E quando alguém começa a se observar de verdade, uma coisa começa a ficar muito clara. A mente perde energia o tempo inteiro. E quase sempre, com coisas pequenas. Pequenos pensamentos, pequenas irritações, pequenas preocupações repetidas diariamente, mas que, aos poucos, começam a consumir a vida emocional inteira. Porque existe um tipo de desgaste que não vem do trabalho físico, vem da tensão mental constante, da mente que nunca desacelera, da necessidade de pensar em tudo ao mesmo tempo, da preocupação com coisas que nem aconteceram ainda. E o mais assustador sobre isso é que muita gente já se acostumou tanto com esse estado que nem percebe mais o quanto está emocionalmente sobrecarregada. A pessoa deita, mas a mente continua acelerada, acorda e já pega o celular antes mesmo de respirar fundo uma única vez. Passa o dia inteiro reagindo a mensagens, a problemas, a notícias, a opiniões, como se a mente nunca tivesse silêncio. E depois de muitos anos vivendo assim, a clareza começa a desaparecer, porque uma mente constantemente cansada pensa pior, decide pior, reage pior e começa a perder direção sem perceber. Foi exatamente por isso que Napoleon Hill falava tanto sobre disciplina mental, porque uma mente sem consciência se torna vulnerável a qualquer impulso emocional do momento. E talvez uma das maiores viradas desse processo aconteça quando alguém começa a perceber o que está drenando sua energia e o que está fortalecendo sua mente. Porque nem tudo merece atenção, nem todo pensamento merece ser alimentado, nem toda emoção precisa dominar o dia inteiro. E quanto mais consciência existe sobre isso, mais a pessoa começa a recuperar algo raro hoje em dia, clareza mental. E talvez seja exatamente aqui que muita gente começa a entender que a atitude mental positiva nunca foi sobre fingir felicidade, é sobre aprender a
proteger a própria mente do caos emocional que tenta dominá-la o tempo inteiro. E se esse vídeo está fazendo você perceber coisas que normalmente passam despercebidas na correria do dia a dia, se inscreva. E é exatamente aqui que muita gente começa a entender por que aquelas práticas ensinadas por Napoleon Hill eram tão profundas, porque elas nunca foram apenas sobre comportamento. Eram sobre recuperar controle da própria mente, porque uma mente sem direção consciente acaba sendo conduzida pelos impulsos, pelas emoções do momento, pelos hábitos negativos e pelas circunstâncias externas. E o mais perigoso sobre isso é que a maioria das pessoas só percebe o quanto está emocionalmente desorganizada quando já está cansada da própria vida, cansada de começar e parar, cansada de perder energia com coisas pequenas, cansada de sentir que a mente nunca desacelera de verdade. É exatamente nesse ponto que as pequenas práticas começam a fazer sentido, porque a transformação não começa em grandes decisões heróicas. Ela começa em momentos quase invisíveis do dia a dia. No instante em que alguém percebe uma reclamação antes dela dominar o humor, respira antes de reagir no impulso, interrompe um pensamento negativo antes de alimentar aquilo por horas, ou simplesmente percebe que a mente está criando sofrimento desnecessário novamente. E isso parece pequeno no começo, mas o cérebro humano muda exatamente assim, pela repetição. Só que agora, pela repetição consciente, e aos poucos, uma mudança silenciosa começa a acontecer. A pessoa começa a se perceber mais calma em situações que antes destruíam completamente o emocional. Começa a pensar com mais clareza. Começa a reagir menos no impulso. E, principalmente, começa a perceber o quanto estava entregando energia mental para coisas que não mereciam dominar a própria vida. Porque existe uma diferença muito grande entre viver reagindo automaticamente ao caos e aprender a conduzir a própria mente conscientemente. E é exatamente aqui que nasce a verdadeira atitude mental positiva. Não como um sorriso falso, não como negação dos problemas, mas como a capacidade de não deixar qualquer emoção momentânea assumir o controle da própria vida. E depois de algum tempo praticando isso, uma coisa começa a mudar. Vida continua tendo problemas. As responsabilidades continuam existindo, as contas chegam, as frustrações aparecem, os dias difíceis continuam acontecendo. Mas a mente começa a responder de outra forma. E isso muda tudo. Porque, durante muito tempo, a maioria das pessoas acreditou que paz dependia apenas das circunstâncias externas. Quando eu ganhar mais dinheiro, quando minha vida melhorar, quando as pessoas mudarem, quando eu resolver todos os meus problemas. Mas o problema é que, enquanto isso, a mente continua acelerada, reativa, emocionalmente cansada, o tempo inteiro. E aos poucos, a pessoa começa a perceber algo muito profundo, grande. Parte do sofrimento emocional da vida não vinha apenas do que acontecia fora. Vinha da forma automática como a mente reagia a tudo. Uma preocupação pequena virava horas de desgaste mental. Uma crítica simples estragava completamente o dia. Uma frustração momentânea se transformava em uma avalanche de pensamentos negativos. E o pior é perceber quanto tempo da vida foi perdido assim. Quanta energia foi desperdiçada alimentando emoções que nunca precisavam ter crescido tanto. E talvez seja exatamente aqui que muita gente começa a recuperar algo que não sentia há anos: leveza mental. Porque quando a mente deixa de lutar contra tudo o tempo inteiro, começa a existir mais espaço interno, mais clareza, mais presença nas próprias escolhas, mais calma para pensar antes de agir. E isso começa a mudar as relações, as decisões, a produtividade, a forma de falar, a forma de lidar com dinheiro, e até a maneira como alguém enxerga o próprio futuro, porque uma mente constantemente dominada pelo caos emocional dificilmente consegue construir algo sólido por muito tempo. Mas uma mente mais consciente começa a criar direção, e talvez seja exatamente por isso que Napoleon Hill dizia que riqueza começa primeiro dentro da mente, porque antes de alguém construir uma vida melhor, precisa aprender a não destruir a própria energia emocional todos os dias. E talvez uma das partes mais profundas de tudo isso seja perceber que a mente não influencia apenas emoções, ela influencia decisões, e decisões repetidas acabam construindo destinos inteiros, porque alguém emocionalmente impulsivo fala sem pensar, desiste rápido, se sabota sem perceber, troca constância por prazer imediato, e depois acredita que o problema está apenas na vida lá fora. Mas aos poucos,
Quando a consciência começa a crescer, a pessoa começa a perceber algo desconfortável. Muitos problemas estavam sendo alimentados pela própria forma de pensar e reagir. E isso muda completamente a forma de enxergar a vida, porque deixa de existir apenas culpa, começa a existir responsabilidade emocional. Isso não significa se culpar por tudo. Significa perceber que continuar alimentando os mesmos padrões emocionais também tem consequências. Porque uma mente constantemente negativa, cansada, reativa, começa a perder oportunidades sem perceber. Perde clareza, perde direção, perde constância. E aos poucos, a própria vida começa a refletir o estado interno daquela mente. Foi exatamente isso que Napoleon Hill percebeu ao estudar pessoas durante tantos anos. Antes de grandes resultados aparecerem externamente, alguma coisa já tinha mudado internamente. A forma de pensar, a forma de reagir, forma de lidar com dificuldades, capacidade de continuar mesmo em dias ruins. Porque uma mente treinada conscientemente não entrega sua energia para qualquer emoção momentânea. E talvez seja exatamente aqui que muita gente começa a entender por que aquelas pequenas práticas eram tão transformadoras. Observar reclamações, controlar impulsos, aprender a silenciar certos pensamentos, perceber padrões emocionais, tudo. Isso parecia simples na superfície, mas no fundo era um treinamento silencioso para reconstruir a própria mente. E talvez o mais bonito sobre esse processo é que a transformação começa a acontecer antes, mesmo que os resultados apareçam do lado de fora. Porque primeiro muda a clareza, a energia, a percepção, a forma de viver os dias. E só depois, a vida começa a responder de forma diferente também. E se em algum momento desse vídeo você começou a perceber padrões que antes passavam despercebidos, compartilha esse vídeo com alguém. Porque existem muitas pessoas vivendo emocionalmente no automático, sem nunca terem percebido o quanto a própria mente está influenciando toda a direção da vida. E pode ser que uma das maiores ilusões sobre mudança seja acreditar que transformação acontece de forma grandiosa, como se um dia alguém simplesmente acordasse sem medo, sem impulsos, sem pensamentos negativos, com a mente completamente em paz. Mas a vida real não funciona assim. A verdadeira mudança acontece em silêncio. Ela começa em pequenas escolhas emocionais que quase ninguém vê. No instante em que alguém percebe uma reação antes dela explodir, interrompe um pensamento destrutivo, antes de alimentar aquilo o dia inteiro. Ou escolhe não transformar uma frustração pequena em sofrimento mental constante. E o mais interessante sobre isso é que no começo, quase nada parece mudar do lado de fora. A vida continua acontecendo normalmente, mas alguma coisa começa a mudar por dentro. A mente começa a ficar menos pesada. As emoções deixam de dominar tudo com a mesma força. A pessoa começa a perceber mais rapidamente quando está entrando em estados negativos. E aos poucos, aquilo que antes controlava completamente a vida emocional começa a perder força. Porque quando existe consciência, o automático começa a enfraquecer. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente desiste cedo da própria transformação. Porque espera mudanças instantâneas, mas não percebe as pequenas mudanças silenciosas que já estão acontecendo dentro da mente. Mais clareza para pensar, mais calma para decidir, mais consciência das próprias emoções, mais controle sobre impulsos que antes pareciam inevitáveis, e isso muda completamente a direção de uma vida ao longo do tempo. Porque uma pessoa emocionalmente consciente destrói menos a própria paz, perde menos energia, faz escolhas melhores e sustenta a constância com muito mais facilidade. E é aqui que começa a verdadeira liberdade emocional. Quando alguém percebe que não precisa continuar sendo controlador pelos mesmos padrões mentais de anos atrás. Porque a sua vida inteira até aqui foi profundamente influenciada pelos pensamentos, emoções e comportamentos que a sua mente repetiu no automático. Mas consciência muda isso. E o mais poderoso sobre tudo isso é entender que a transformação não começa quando a vida finalmente melhora. Ela começa no instante em que a mente para de funcionar completamente no automático. E depois de algum tempo vivendo esse processo, uma mudança mais profunda começa a acontecer. A pessoa começa a perceber que não eram apenas os pensamentos que precisavam mudar. Era a forma de viver emocionalmente os dias. Porque durante muito tempo, muita gente aprende a transformar tudo em peso. Os problemas, as frustrações, os erros, as decepções.
como se a mente estivesse sempre pronta para sofrer antes mesmo da vida acontecer completamente. E uma das partes mais bonitas da consciência emocional é quando alguém começa a perceber que não precisa continuar alimentando tudo da mesma forma. Uma situação difícil ainda dói, uma decepção ainda machuca. Os problemas continuam existindo, mas a mente começa a reagir com mais maturidade, mais clareza, mais equilíbrio emocional. E isso muda silenciosamente a forma como alguém vive a própria vida, porque aos poucos a pessoa começa a perceber o quanto reclamava sem necessidade, quanto perdia energia tentando controlar tudo, o quanto transformava pequenas situações em tempestades emocionais internas. E talvez seja exatamente por isso que Napoleon Hill insistia tanto em práticas simples de autodisciplina mental: observar reclamações, controlar impulsos emocionais, aprender a silenciar certos excessos da mente, praticar mais autocontrole nas palavras e reações, porque essas pequenas práticas começam lentamente a mudar a forma como alguém sente a vida. E quanto mais consciência existe, mais a pessoa percebe algo profundo. Felicidade não estava apenas nas circunstâncias externas, porque durante muito tempo, muita gente procura paz no dinheiro, nas pessoas, na validação, nas distrações, mas continua emocionalmente em guerra consigo mesma. E talvez a verdadeira transformação comece exatamente aqui, quando alguém para de lutar contra tudo o tempo inteiro e começa a desenvolver uma mente mais consciente, mais equilibrada e menos dominada pelos impulsos emocionais do momento. Porque consciência não muda apenas pensamentos. Ela muda a forma de enxergar experiências, a forma de lidar com dificuldades, a forma de tratar pessoas e, principalmente, a forma de viver a própria vida internamente. E é nesse ponto que muita gente começa a sentir algo raro hoje em dia: paz sem precisar fugir da própria mente. E talvez uma das mudanças mais profundas desse processo aconteça quando a pessoa começa a perceber que não quer mais viver da mesma forma de antes. E isso normalmente não acontece de maneira grandiosa. Às vezes, acontece em um dia comum, no meio do cansaço, de uma crise de ansiedade, de uma sensação silenciosa de que a vida não pode continuar sendo apenas problema, correria, distração e sobrevivência emocional. E aos poucos, algo começa a mudar por dentro. A pessoa começa a querer mais paz, mais clareza, mais verdade nas relações. Começa a perceber que estava vivendo rápido demais, pensando demais, reagindo demais, sem realmente sentir a vida com consciência. E talvez seja exatamente aqui que muita gente começa a entender que aquelas pequenas práticas eram tão transformadoras, porque elas não mudavam apenas comportamento, mudavam percepção. Quando alguém passa a observar as próprias palavras, os impulsos, a reclamação, o excesso de pensamentos negativos, começa também a perceber o impacto que tudo isso tinha sobre a própria energia emocional. Que aos poucos, coisas que antes pareciam normais começam a perder sentido. Discussões desnecessárias, a necessidade de provar algo o tempo inteiro, o hábito de transformar qualquer problema em sofrimento mental constante. E talvez uma das partes mais bonitas da consciência seja quando a pessoa começa a parar de lutar contra tudo. Porque durante muito tempo, a mente vive tentando controlar as pessoas, as situações, o futuro, como se a paz dependesse disso. Mas aos poucos, surge uma percepção mais madura sobre a vida. Nem tudo pode ser controlado. Nem tudo acontece como queremos. Mas ainda assim, é possível viver com mais equilíbrio interno. E pode ser aqui que muita gente começa a recuperar algo que perdeu há muito tempo. Leveza para viver, porque uma mente menos dominada pela reclamação, pela comparação, pela impulsividade e pelo excesso de sofrimento mental, começa naturalmente a enxergar a vida de outra forma. E se esse vídeo está despertando em você uma vontade sincera de começar a se observar mais, vale muito a pena conhecer o livro Atitude Mental Positiva, de Napoleon Hill. Porque talvez uma das habilidades mais importantes da vida seja aprender a conduzir a própria mente antes que os impulsos conduzam ela por você. Muita gente tenta mudar apenas os resultados da vida, o dinheiro, as relações, a rotina, o corpo, mas continua alimentando internamente os mesmos medos, as mesmas tensões, os mesmos impulsos emocionais de antes. E então, nada realmente se sustenta por muito tempo, porque uma mente emocionalmente desorganizada, mais cedo ou mais tarde,
acaba sabotando aquilo que a própria pessoa está tentando construir. E talvez seja exatamente por isso que Napoleon Hill falava tanto sobre construir primeiro uma mentalidade forte. Porque uma mente treinada conscientemente desiste menos, reage menos no impulso, mantém mais constância e consegue atravessar dificuldades sem destruir a própria paz no caminho. E isso muda completamente a direção da vida ao longo do tempo. Porque aos poucos, a pessoa começa a perceber que verdadeira força emocional não é nunca sentir medo, nunca ficar triste ou nunca passar por dificuldades. É não deixar que qualquer emoção momentânea controle completamente a própria vida. E talvez seja exatamente aqui que muita gente começa a amadurecer emocionalmente de verdade, quando entende que paz não significa ausência de problemas, significa aprender a não transformar tudo em sofrimento interno constante. E isso muda a forma de trabalhar, de amar, de construir sonhos, de lidar com dinheiro e até a forma como alguém atravessa momentos difíceis. Porque uma mente mais consciente começa a viver com mais clareza, mais presença e menos guerra interna. E quanto mais alguém pratica isso no dia a dia, mais percebe uma coisa importante. A verdadeira transformação nunca foi sobre virar outra pessoa. Talvez sempre tenha sido sobre remover lentamente os padrões emocionais que impediam alguém de viver com mais consciência, equilíbrio e paz. E uma das maiores libertações da vida humana é perceber que a mente pode mudar. Porque durante muito tempo, muita gente acredita: eu sou assim. Sempre fui ansioso, sempre pensei demais, sempre tive medo. Como se personalidade fosse uma sentença definitiva. Mas aos poucos, quando alguém começa a se observar com consciência, percebe que muitos comportamentos não eram essência. Eram repetição, padrões emocionais fortalecidos durante anos sem nunca terem sido questionados de verdade. E isso muda completamente tudo, porque se a mente aprendeu determinados caminhos, ela também pode aprender novos. Novas formas de reagir, novas formas de pensar, novas formas de viver emocionalmente os dias. E talvez seja exatamente por isso que pequenas práticas diárias são tão poderosas, porque elas parecem simples, mas estão reeducando a mente silenciosamente. Quando alguém interrompe uma reclamação automática, controla um impulso emocional, evita alimentar pensamentos destrutivos por horas, ou simplesmente escolhe respirar antes de reagir, o cérebro começa lentamente a criar novos caminhos internos. E no começo, isso exige consciência, exige esforço, porque a mente sempre tenta voltar para aquilo que foi repetido durante anos, mas aos poucos, o que antes parecia difícil começa a se tornar natural. A calma começa a surgir mais rápido. Os pensamentos negativos perdem força mais cedo. A necessidade de reagir a tudo diminui, e a pessoa começa a sentir algo muito raro hoje em dia: mais domínio sobre si mesma, não controle absoluto da vida, mas controle sobre a própria direção emocional. E isso transforma silenciosamente a autoestima, a clareza mental, a forma de tomar decisões e até a relação consigo mesmo. Porque quando alguém começa a perceber que não precisa mais ser escravo dos mesmos padrões emocionais de antes, uma nova forma de viver começa a nascer. Talvez seja exatamente aqui que a verdadeira atitude mental positiva começa. Não como uma máscara de felicidade, mas como a decisão consciente de não continuar alimentando aquilo que destrói a própria paz diariamente. E no final das contas, talvez a grande pergunta nunca tenha sido: como mudar de vida da noite para o dia? A verdadeira pergunta talvez seja: o que a sua mente está praticando todos os dias, sem você perceber, porque tudo aquilo que alguém alimenta constantemente cresce. Pensamentos de escassez crescem, preocupações repetidas crescem, impulsos emocionais crescem, mas consciência também cresce, clareza cresce, paz mental cresce. Por isso que pequenas mudanças diárias acabam transformando destinos inteiros ao longo do tempo, porque ninguém destrói a própria paz de uma vez. Isso acontece lentamente. Da mesma forma, ninguém reconstrói a própria mente em um único dia. A transformação também acontece aos poucos, em silêncio. Na forma como alguém pensa quando está sozinho, na forma como reage quando algo dá errado, na forma como lida com frustrações sem se destruir emocionalmente por dentro. E talvez seja exatamente aqui que muita gente começa a entender algo profundo sobre a vida. A paz que tanto procura fora precisa começar a ser construída dentro primeiro.
E isso não significa virar uma pessoa perfeita. Não significa nunca mais sentir medo, nunca mais errar, ou nunca mais sofrer. Significa apenas não continuar vivendo inconscientemente preso aos mesmos padrões emocionais que roubam energia, clareza e direção todos os dias. Porque consciência muda escolhas, e escolhas repetidas mudam vidas inteiras. Talvez por isso Napoleon Hill insistisse tanto que a mente humana precisava ser treinada conscientemente, porque no fim, a qualidade da vida de alguém sempre acaba sendo profundamente influenciada pela qualidade dos pensamentos, emoções e estados mentais que essa pessoa alimenta diariamente. E talvez o mais importante sobre tudo isso seja perceber que ainda existe tempo. Tempo para começar a se observar, tempo para interromper padrões antigos, o tempo para construir uma mente mais consciente. Porque a verdadeira transformação não começa quando o mundo finalmente muda. Ela começa no instante em que alguém decide parar de entregar a própria mente para o automático. Depois de tudo isso, a maior transformação não é mudar completamente de vida de uma vez. Talvez comece quando alguém finalmente perceber que não quer mais continuar vivendo da mesma forma. Porque durante muito tempo, muita gente acreditou que viver era apenas resolver problemas, correr atrás de dinheiro, se preocupar o tempo inteiro e sobreviver emocionalmente aos dias. Mas existe uma diferença muito grande entre apenas passar pela vida e viver conscientemente. E talvez seja exatamente isso que tantas pessoas estão procurando sem perceber. Mais presença nas próprias escolhas, mais paz dentro da mente, mais clareza emocional, mais consciência sobre aquilo que estão alimentando todos os dias. Porque no final, a mente humana sempre começa a se tornar aquilo que pratica repetidamente. E por isso que pequenas atitudes, aparentemente simples, têm tanto poder. Observar pensamentos, controlar impulsos, parar de alimentar reclamações constantemente, aprender a silenciar excessos da mente, desenvolver mais consciência emocional no dia a dia. Tudo isso parece pequeno, mas aos poucos começa a mudar a forma como alguém sente a própria vida. E uma das coisas mais bonitas sobre consciência é perceber que a paz não nasce quando tudo finalmente fica perfeito. Ela começa a nascer quando a mente deixa de transformar tudo em guerra interna. Porque existem pessoas que têm muito, mas vivem emocionalmente esgotadas. E existem pessoas que ainda estão construindo a própria vida, mas começam a sentir uma leveza diferente, simplesmente porque a mente já não vive mais brigando com tudo o tempo inteiro. E talvez seja exatamente aqui que a verdadeira atitude mental positiva começa. Não como uma ilusão, não, como frases bonitas, mas como uma nova forma de viver, emocionalmente os dias, mais consciente, mais equilibrada, mais presente. E, se esse vídeo despertou em você sensação de que alguma coisa dentro da sua mente precisa começar a mudar, comece devagar, observe mais, perceba seus padrões. Questione certas reações automáticas, porque às vezes, uma vida inteira começa a mudar no instante em que alguém finalmente começar a prestar atenção na própria mente. E antes de terminar esse vídeo, eu quero te entregar uma coisa que pode te ajudar muito nesse processo. Ao longo desse vídeo, eu falei várias vezes sobre as práticas de autoobservação que Napoleon Hill ensinava no livro Atitude Mental Positiva. E talvez uma das partes mais transformadoras desses ensinamentos seja justamente a simplicidade deles. Porque não são práticas grandiosas, são observações diárias, pequenos exercícios de consciência emocional que começam lentamente a reorganizar a mente e observar reclamações e impulsos emocionais, excessos, pensamentos negativos repetitivos, forma como você reage às pessoas e aos problemas do dia a dia. Então, eu organizei um PDF gratuito com as 31 observações e práticas inspiradas nesses ensinamentos de Napoleon Hill para ajudar você a começar esse processo de consciência e clareza mental no dia a dia. A ideia é simples. Você vai imprimir esse material e deixar em um lugar visível da sua rotina. Cada prática, como reclamação, temperança, autocontrole, impulsividade e outros padrões emocionais, vai ter uma tabela de acompanhamento diário. Nos dias em que você perceber que conseguiu manter consciência daquele padrão, você marca. Nos dias em que perceber que caiu novamente naquele comportamento automático, você também marca. E pode parecer algo pequeno, mas é justamente aí que a autoobservação começa a ganhar força. Porque quanto mais alguém acompanha os próprios comportamentos,
mais começa a perceber o que ativa certas emoções. Quais situações fazem perder equilíbrio e quais padrões estavam se repetindo silenciosamente há muito tempo. E quando você perceber que reagiu de uma forma que não gostaria, a proposta é simples. Escreva como reagiu, como poderia ter reagido e como deseja agir da próxima vez, porque esse processo ajuda a manter a sair do impulso automático e desenvolver mais consciência emocional. E tentar entender o motivo das próprias reações também transforma muita coisa, porque muitas emoções intensas do presente às vezes estão ligadas a padrões emocionais antigos que foram sendo repetidos durante anos sem percepção. O link vai estar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. A verdadeira transformação não começa quando alguém tenta mudar tudo de uma vez. Ela começa quando finalmente passa a se observar de verdade. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.